Matheus, o presidente Lula enfrenta uma pressão com as pesquisas de opinião que acenderam um alerta no Palácio do Planalto. Para tentar reverter a tendência aí de baixa popularidade, o governo federal adotou vitrines eleitorais, o fim da escala 6x1, e aí agora valendo a ampliação da isenção do imposto de renda. Tem algo muito interessante na pesquisa, Matheus, que mostra o seguinte, que a preocupação com a segurança pública, a Genial Quest de ontem, diminuiu. Mas, ao mesmo tempo, a rejeição a Lula aumentou. E a transferência de voto de Jair Bolsonaro para Flávio Bolsonaro é impressionante. Provavelmente por causa do sobrenome, Bolsonaro, mas muito mais rápida, por exemplo, como a gente falava ontem, de Luiz Inácio Lula da Silva a Fernando Haddad nas eleições de 2018. Perfeito, Uribe. Depois que saiu a pesquisa Quest de ontem, eu falei com inúmeros petistas e alguns tentaram dizer, não, é natural os números, a extrema-direita é forte mesmo, mas tem gente que já admite nos bastidores uma preocupação elevada, até porque se a gente for ver a curva de crescimento de Flávio e a curva de Lula para baixo é o que mais preocupa. Vamos trazer os números concretos aqui para quem está nos assistindo chegar à própria conclusão. Em agosto do ano passado, quando ainda Flávio Bolsonaro não tinha sido oficializado como candidato do pai a presidente, a diferença dele para Lula no segundo turno estimulado era de 16 pontos. Em dezembro, pouco depois do anúncio, de 16 caiu para 10 pontos. E na eleição de ontem, a diferença no segundo turno, no eventual segundo turno, caiu para 5 pontos. Então a gente vê aí que em menos de 6 meses, 7 meses, o que estava em 16 caiu para 10 e agora caiu para 5. Portanto, é uma tendência de aproximação do eleitorado, do tamanho do eleitorado petista para o tamanho do eleitorado de Flávio Bolsonaro, que preocupa muito. O acréscimo à preocupação é que a aprovação de Lula caiu no Nordeste e na população mais pobre, que é justamente o eleitorado histórico que costuma dar a diferença para o PT vencer seus adversários. Diante dessa constatação de que a situação não está tão boa no geral e está piorando no eleitor mais fiel, vem a aposta. A escala 6x1 beneficia diretamente, o fim da escala 6x1, obviamente, beneficia diretamente aquele trabalhador que está nessa camada da população que o PT sempre tem maioria. E, além disso, a isenção do imposto de renda também. O que os petistas falam? A isenção do imposto de renda passa a valer nesse ano. O eleitor vai sentir o benefício e sentir como é bom não pagar esse imposto e guardar esse dinheiro para o lazer ou para outras atividades domésticas agora nesse ano. E, além disso, justamente a pressa em aprovar a escala 6x1 para que isso já valha na eleição desse ano. Portanto, o PT monitora muito de perto essas pesquisas, se preocupa com a consolidação de Flávio Bolsonaro como nome da direita e aposta justamente nessas medidas que beneficiam a população mais pobre. Além do que eu falei da questão do imposto de renda, também tem o Vale Gás, que também é direcionado diretamente a essa fatia do eleitorado. Portanto, o PT avalia de perto, analisa de perto essas pesquisas e acendeu o sinal amarelo. Está preocupante o crescimento de Flávio e o decrescimento, a queda do presidente Lula, né, Uribe? Sim, bastante. E a gente tem observado que essa transferência de votos é imensa. Claro, os dois têm rejeição muito alta, Lula e Flávio. A de Flávio é um pouquinho maior do que a de Lula, mas mesmo assim o que a gente pode ver é uma eleição completamente polarizada. Tem muita gente que acredita na terceira via, mas olhando para os números, é pouquíssima a chance de uma terceira via se viabilizar no processo eleitoral. Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, em uma entrevista exclusiva aqui à CNN Brasil, ele foi muito certeiro nessa análise. Ele disse, enquanto tivermos nas urnas os nomes Lula ou Bolsonaro, nós teremos eleições polarizadas no Brasil, sem possibilidade de uma terceira via. E o desenho se aponta para isso, uma disputa bastante radicalizada, como foi a de 2022.